Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? E hoje a gente vai estar resolvendo uma questão, né, referente à parte de concurso, né, seleção. Então é bem interessante a referência aqui da análise, né? Então vamos lá. Uma fábrica de peças automotivas está implementando um novo processo de usinagem para produzir eixos metálicos com alta precisão. Esses eixos têm diâmetro nominal de 50 milímetros e uma tolerância de fabricação de mais ou menos 5 centésimos de milímetro. O processo de usinagem utilizado é altamente automatizado e supervisionado por técnicos especializados em gestão da produção. Beleza, aqui a gente tem alguns pontos para entender aqui do processo, né? Primeiro ponto, né? Quando a gente fala aqui de diâmetro nominal, é o diâmetro de referência, né, da peça que está sendo produzida, né? Então, nesse caso aí, se está falando sobre a questão de um eixo, né, pegando só esse ponto específico, onde tem o diâmetro de 50 milímetros, né, nesse caso seria essa referência, né, do valor nominal, né, ou seja, 50 milímetros seria só o diâmetro de referência, né, beleza. E aí, no caso, como está especificado no projeto, existe uma tolerância em relação a esse valor, né? Então, tem uma tolerância tanto para mais quanto para menos, né? O qual esse eixo pode ficar, né, conforme ali a sua fabricação, né? E aí, essa indicação da tolerância é exatamente esse valor aqui indicado, mais ou menos 5 centésimos, que é um valor até alto, né, para peças automotivas, né? Mas aí, como é de caráter didático, né, mas normalmente você vai ter ali valor centesimal, milesimal, né, menor, né, do que os 5 centésimos, né? Bom, beleza. Então, tá aqui a indicação inicial. Vamos aí continuar a pergunta, né? Bom, para garantir a qualidade do produto, são realizados controles de metrologia periódicos utilizando um micrômetro de alta precisão com a resolução de 1 centésimo de milímetro. Cada lote da produção é composto por 1.000 peças, 1.000 eixos, né? E a empresa adota um sistema de amostragem em que 10% das peças de cada lote são inspecionadas. Beleza. Durante a inspeção de um lote, foram medidos os diâmetros de 100 eixos, né? 100 eixos amostrados, e os valores obtidos foram registrados conforme tabela abaixo. Então aqui tem a tabela, a gente vai dar uma olhada daqui a pouquinho. Só entender um detalhe, né? Aqui foram realizada a medição de 100 eixos, ou seja, isso representa 10%, né, da indicação do lote, né? Ou seja, a gente está ali falando aí de 1.000 peças fabricadas, né? E aí, no caso, aqui está a indicação das peças que foram realizadas medições e a frequência, né? Porque aqui a gente tem o resultado das medições, né? Mas aqui tem o total de peças que foram utilizados, né? Então, fazendo a soma aqui dessa frequência, a gente chega aqui aos 100 eixos, né? Então, por exemplo, foram 10 eixos que tiveram 49,95, 15 eixos que tiveram 49,96 e assim sucessivamente, como está informado aqui na tabela. Beleza. Bom, dando continuidade aqui, a empresa considera um lote aprovado se pelo menos 95% dos eixos inspecionados estiverem dentro da tolerância especificada. Com base nessas informações, qual é a decisão correta sobre o lote inspecionado, né? Então, essa parte aqui é bem interessante porque a empresa considera um lote aprovado se pelo menos 95% dos eixos inspecionados estiverem dentro da tolerância especificada. Então quer dizer que é 95% do total dos 100 eixos, né? Ou seja, basicamente, né, dessas 100 peças, 95 tem que estar dentro desse valor ali especificado, né? E aí no caso, até 5, né, ele ficaria até 5 peças fora desse padrão, o lote seria aprovado, mais do que 5 ele ficaria reprovado, né? E aqui tem as indicações. Mas antes da gente fazer essa análise, né, e aí a gente vai deixar na segunda parte, né, é importante a gente analisar aqui o seguinte: essa informação aqui do mais ou menos 5 centésimos, que é isso que vai fazer a referência para a gente poder interpretar a fabricação. Por quê? Se
a indicação do diâmetro nominal da peça é 50 milímetros e você tem essa variação de mais ou menos 0,5 centésimos de milímetro, a gente precisa saber a amplitude aqui dessa variação, né? Então a gente teria uma tolerância mínima e teria uma tolerância máxima, né? Então é o que a gente precisa analisar. O mínimo nesse caso aqui seria exatamente, vou colocar aqui, o mínimo seria 50 menos 0,05, ou seja, 49,95. E o máximo seria exatamente 50 mais 5 centésimos. 50 mais 0,05, ou seja, daria 50,05. Então, na prática, qualquer valor que venha variar dentro dessa faixa significa que a peça está dentro da tolerância especificada, ou seja, ela pode variar de 49,95 até no máximo 50,05, incluindo os valores tanto mínimo como máximo. Então, por exemplo, vamos supor que a peça ela tenha ficado com uma das peças foi feita a medição e ela estava lá com 49,99, ou seja, essa peça ela está ela está dentro do padrão especificado. Vamos supor que uma outra peça ela está com 49,942, 49 milímetros, 942 milésimos, ou seja, esse valor é abaixo do mínimo, né? Então, como ele está abaixo do mínimo, significa que ele está fora aqui da especificação, ou seja, seria uma peça falha. Um outro exemplo, vamos supor que a peça ela tivesse 50,065, ou seja, esse valor ele está maior do que 50,05, então ele também ficaria fora aqui da especificação. Ou seja, qualquer valor dentro dessa faixa, incluindo os limites mínimo e máximo, significa que a peça está dentro da tolerância correta, tá bom? Então no próximo vídeo a gente faz a análise final aí para fechar essa questão, tá bom? Valeu!